E se a oração mais poderosa do mundo não exigisse que você acreditasse em um Deus pessoal? E se, em vez disso, ela lhe desse as ferramentas para compreender a totalidade da existência, transformando radicalmente a própria estrutura da sua mente e libertando-o do sofrimento? Que antigo segredo, sussurrado ao longo dos séculos em círculos fechados de filósofos, cientistas e místicos, ligava os maiores pensadores livres da história a uma forma de meditação tão potente e subversiva que a Igreja e a sinagoga a catalogaram como proibida, uma heresia digna da mais severa condenação? Prepare-se para uma jornada ao coração de uma das revoluções espirituais mais radicais e incompreendidas da história ocidental. Vamos desvendar a meditação oculta de Baruch Spinoza, o filósofo do século XVII, que ousou não apenas questionar Deus, mas reinventá-lo por completo. Spinoza, um pária excomungado pela sua própria comunidade por suas monstruosas heresias, não eliminou a oração do seu sistema de pensamento. Ele a elevou a uma nova dimensão. Ele descobriu e sistematizou um método de introspecção racional tão inovador e autossuficiente que converte cada praticante em seu próprio líder espiritual, em seu próprio santuário sagrado e, em última análise, em seu próprio redentor. Neste texto, vamos desvelar os segredos da oração filosófica de Spinoza, mostrando como é possível comunicar-se com o divino sem acreditar em uma deidade com forma humana, sem fazer súplicas e sem esperar por milagres. Você descobrirá como essa prática proscrita, que por séculos foi o tesouro de uma elite intelectual, pode ser aplicada hoje para transformar sua vida para sempre, oferecendo um caminho para a serenidade, a virtude e uma alegria profunda, que não depende das circunstâncias externas. A história que você está prestes a conhecer não é apenas um relato acadêmico sobre um filósofo distante. É um manual prático para a libertação espiritual, uma disciplina que não busca modificar a realidade externa através de pedidos e barganhas com o céu, mas sim transformar radicalmente o nosso mundo interior através da arma mais poderosa que possuímos, a compreensão profunda. Mergulhe conosco no núcleo da revolução filosófica de Spinoza, um lugar onde a lógica se converte na mais pura devoção e onde o entendimento se revela como a manifestação mais elevada e transformadora do afeto. Este é o caminho para uma fé que não exige o abandono da razão, mas sim a sua exaltação máxima. Desde os primórdios da consciência, a humanidade tem erguido os olhos para o céu em busca de respostas, consolo, orientação e milagres. Das pirâmides do Egito aos templos da Grécia, das catedrais góticas às mesquitas ornamentadas, as civilizações levantaram monumentos colossais, idealizaram rituais complexos e desenvolveram teologias elaboradas, tudo em nome de um objetivo central: estabelecer uma comunicação eficaz com o sagrado, com o divino, com Deus. A premissa subjacente a quase todas as religiões era a de um Deus pessoal, uma entidade consciente, semelhante a um rei, um juiz ou um pai, que governa o universo, ouve as preces de suas criaturas, julga suas ações e intervém na ordem natural das coisas para conceder favores, punir os maus e recompensar os justos. No entanto, no coração da vibrante e intelectualmente efervescente Amsterdã do século XVII, um jovem e brilhante filósofo judeu-holandês chamado Baruch, ou Bento de Spinoza, atreveu-se a formular uma pergunta audaciosa, uma questão tão fundamental que abalaria os alicerces de milênios de pensamento religioso. E se toda essa vasta e complexa estrutura espiritual, com seus sacerdotes, seus dogmas e seus rituais, estivesse construída sobre um engano fundamental? E se a autêntica conexão com Deus não demandasse petições, súplicas ou adoração, mas sim algo muito mais rigoroso e exigente? O puro e simples entendimento? Para Spinoza, a oração tradicional, no sentido de pedir algo a Deus, não era simplesmente inútil ou ineficaz. Era, do ponto de vista lógico e filosófico,
um absurdo, uma impossibilidade teórica. Conceber a Deus como um ser que escuta, considera e responde às nossas petições individuais era, em suas palavras, um ato de profunda ignorância. Significava limitar o infinito ao finito, o eterno ao temporal e o perfeito ao caprichoso. Era essencialmente um ato de antropomorfismo grosseiro, a projeção de características, paixões e falibilidades humanas, como a vaidade de ser louvado, a capacidade de mudar de ideia ou a necessidade de ser informado sobre os acontecimentos do mundo, naquilo que, por definição, deveria ser absoluto e imutável. Em sua obra-prima, A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, Spinoza desmantelou metodicamente, com a precisão implacável de um matemático, a ideia de uma divindade pessoal e transcendente. Para ele, Deus não era uma entidade suprema separada da criação, um artesão que moldou o universo e agora o governa de fora. Essa era a raiz de todo o erro teológico. Em vez disso, Spinoza propôs uma das fórmulas mais revolucionárias e impactantes da história da filosofia. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Com esta simples frase, Spinoza demoliu a distinção entre criador e criação. Deus não criou a natureza. Deus é a natureza. Não no sentido panteísta simplista de que cada árvore e cada rocha são deuses, mas em um sentido muito mais profundo e abrangente. Deus é a substância única, infinita e eterna que constitui a totalidade da realidade. Tudo o que existe, desde as galáxias mais distantes até os pensamentos mais íntimos em nossa mente, é uma modificação, um modo dessa substância única. Além disso, Deus, ou a natureza, opera segundo leis eternas e imutáveis. As leis da física, da biologia, da matemática e até mesmo da psicologia não são decretos arbitrários de um legislador divino. São a expressão necessária da própria essência de Deus. A gravidade não é uma ordem de Deus. É um aspecto intrínseco da natureza de Deus. Natureza. As implicações dessa visão para a prática da oração são devastadoras. Se Deus é a própria natureza e suas leis imutáveis, então solicitar-lhe que altere essas leis, curar uma doença terminal e impedir um desastre natural, garantir a vitória em uma batalha, é pedir-lhe que se contradiga, que viole sua própria essência, que deixe de ser o que é. Seria como pedir à matemática que a soma dos ângulos de um triângulo deixe de ser 180 graus para nos favorecer. É um pedido incoerente e ilógico. Um milagre, na visão de Spinoza, não seria uma demonstração do poder divino, mas sim uma prova de sua imperfeição ou inconstância. Contudo, e aqui reside a genialidade incomparável de Spinoza, ao anular a oração convencional, ele não deixou um vácuo espiritual. Ele não eliminou a possibilidade de uma experiência mística ou de uma conexão profunda com o divino. Pelo contrário, ele a substituiu por algo infinitamente mais potente, mais transformador e, acima de tudo, mais libertador. Ele a substituiu pela meditação racional, por aquilo que ele chamou de amor dei intellectualis, o amor intelectual a Deus. Spinoza propôs uma forma de oração que não busca mudar a realidade externa para satisfazer nossos desejos, mas sim compreender a realidade tão profundamente que a própria pessoa se transforma ao entendê-la, alinhando sua mente com a ordem eterna do cosmos. Esta oração secreta de Spinoza não se pratica em templos de pedra, mas no santuário da mente. Não requer clérigos como mediadores, pois converte cada indivíduo no sumo sacerdote de sua própria experiência espiritual, conectando-se diretamente com o divino através da faculdade mais nobre que possui, a razão. Não promete milagres externos e caprichosos, mas sim o milagre mais grandioso e verdadeiro de todos: a transformação radical da consciência humana, a passagem da servidão das paixões para a liberdade da mente. Mas o que é exatamente essa prática proscrita? Como se ora
quando não há um Deus pessoal que escute? Como se estabelece uma conexão com o divino quando o divino é a totalidade impessoal e inexorável da existência? Para responder a estas perguntas, devemos mergulhar no conceito mais sublime e central de toda a filosofia espinosista, o amor Dei intellectualis, o amor intelectual a Deus. Primeiramente, é crucial entender que este amor não é um sentimento no sentido habitual do termo. Não se trata de amor romântico, paternal, ou mesmo do amor devocional convencional, que muitas vezes está carregado de desejo, medo e esperança. O amor de que Spinoza fala é algo completamente distinto, uma categoria de experiência que transcende as vivências humanas comuns. É um estado mental, um afeto ativo, que surge como consequência direta e inevitável de um tipo específico de conhecimento. A compreensão profunda e intuitiva da natureza da realidade. Imagine por um momento que você pudesse ver o universo tal como Spinoza o via. Não como uma coleção caótica de eventos aleatórios, mas como uma rede única, infinita e perfeitamente ordenada de causas e efeitos. Um sistema onde cada acontecimento, desde a explosão de uma estrela a bilhões de anos-luz, até o bater das asas de uma borboleta, cada pensamento que cruza sua mente, cada emoção que agita seu coração, ocupa seu lugar necessário e determinado no vasto e intrincado tecido da existência. Imagine que você pudesse entender não apenas os mecanismos externos do cosmos, mas também os mecanismos internos de sua própria mente. As verdadeiras causas de suas paixões, as origens de seus medos, os impulsos ocultos por trás de suas ações. Nesse instante de compreensão total, nesse vislumbre da ordem necessária de todas as coisas, algo extraordinário acontece. As emoções negativas, que Spinoza chamava de paixões tristes, começam a se dissolver, não por supressão, mas por pura irrelevância. A angústia e a preocupação com o futuro desaparecem, porque você entende que tudo o que acontece, acontece por necessidade. O universo não está conspirando contra você, nem a seu favor. Ele simplesmente é, seguindo suas próprias leis eternas. O ressentimento e a raiva contra os outros se desvanecem, pois você compreende que aqueles que o feriram não poderiam ter agido de outra maneira, dadas a sua natureza, sua história e as circunstâncias em que se encontravam. Isso não significa perdoar no sentido tradicional ou desculpar a ação, mas sim compreender a cadeia causal que a produziu, o que remove o veneno pessoal da ofensa. O medo da morte e do futuro se dissipa, porque você entende que o porvir, embora lhe seja desconhecido em seus detalhes, está tão determinado por leis eternas e imutáveis quanto o passado. Sua mente, ao compreender a eternidade da natureza, participa dessa mesma eternidade. Mas a experiência vai muito além da simples ausência de emoções negativas. Nesse vácuo deixado pela servidão das paixões, surge algo imensamente positivo. Algo que Spinoza denominou o maior bem que a mente humana pode alcançar. Emerge uma serenidade profunda, inabalável, que não depende de nada externo para se sustentar. Nasce uma alegria intelectual pura, uma felicidade que brota da própria atividade de entender. E, finalmente, floresce um afeto, um amor que não se dirige a objetos externos e perecíveis, mas que flui da própria natureza do entendimento ao contemplar a verdade eterna. Esta é a oração secreta de Spinoza. Não é uma súplica dirigida para o exterior, para um Deus distante, mas uma contemplação focada para o interior e para o alto. É uma jornada para a compreensão das verdades eternas que regem tanto o mundo externo quanto o nosso universo interno. É uma prática que não busca conseguir favores divinos, mas sim alcançar um estado de divindade através do conhecimento, compreendendo que a mente humana, em seu mais alto funcionamento, é uma parte da mente infinita de Deus, natureza. É o processo de se tornar livre ao compreender a necessidade,
de encontrar a paz ao abraçar a totalidade e de sentir a mais profunda alegria ao contemplar a beleza lógica e implacável do cosmos. Capítulo 3. Os 4 pilares da meditação racional. Um guia prático. Mas como se pratica de maneira concreta esta oração filosófica? Como podemos, no nosso dia a dia, cultivar ativamente o amor intelectual a Deus? Spinoza não deixou um manual de meditação passo a passo como os que encontramos hoje, mas sua obra ética é, em si mesma, um guia para essa transformação. Podemos extrair dela 4 componentes práticos e interligados que formam o coração da vida filosófica, tal como ele a concebia. 1. A meditação sobre as proposições e verdades racionais. O primeiro pilar é a contemplação profunda das verdades da razão. Para Spinoza, as proposições da matemática, da geometria e da filosofia não eram meras abstrações acadêmicas ou jogos intelectuais. Eram revelações diretas da estrutura fundamental da realidade, ou seja, da natureza de Deus. Quando meditamos sobre o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, não estamos apenas recordando um dado geométrico aprendido na escola. Estamos, na visão espinosista, contemplando uma verdade eterna, necessária e imutável, que reflete a perfeição e a constância da substância divina. Spinoza, um polidor de lentes por profissão, certamente dedicava horas a essa forma de meditação, refletindo sobre as proposições de seu próprio sistema filosófico, não como um exercício intelectual, mas como uma prática espiritual profundamente devocional. Refletir sobre a proposição "tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir nem ser concebido sem Deus", não era para ele um exercício lógico, mas um ato que o conectava com a totalidade da existência. Compreender que nada no universo é contingente, mas todas as coisas são determinadas a existir e a operar de uma maneira particular pela necessidade da natureza divina, não era uma conclusão fria e determinista, mas uma revelação libertadora que preenchia sua alma de paz e aceitação. Esta meditação racional se diferencia fundamentalmente da meditação tradicional oriental em um aspecto crucial. Ela não busca esvaziar a mente de pensamentos, mas sim preenchê-la com os pensamentos mais elevados, claros e adequados possíveis. Não busca transcender ou ir além da razão, mas sim levar a razão à sua máxima expressão, à sua culminação intuitiva. É uma meditação ativa, não passiva. Uma prática que fortalece o intelecto em vez de suspendê-lo, transformando-o na ferramenta suprema para a experiência espiritual. 2. A contemplação da natureza como manifestação divina. O segundo elemento da oração espinosista é a contemplação da ordem, da beleza e da complexidade da natureza como uma manifestação direta e visível de Deus. Para Spinoza, estudar a natureza, seja através da astronomia, da física, da biologia ou da simples observação atenta, não era apenas uma atividade científica, mas uma atividade profundamente espiritual, uma forma de teologia natural. Quando observamos o movimento ordenado e previsível dos planetas, a estrutura elegante e matematicamente precisa de um floco de neve, a assombrosa complexidade funcional do corpo humano ou a interconexão de um ecossistema, estamos, segundo Spinoza, observando diretamente os atributos e os modos de Deus. Cada descoberta científica que revela uma nova lei da natureza era, para ele, uma revelação teológica. Cada lei natural descoberta era mais um nome de Deus sendo revelado à humanidade, uma nova página do livro divino da realidade sendo decifrada. Essa contemplação da natureza não se limita à observação passiva. Ela inclui o estudo ativo das ciências, a investigação rigorosa das leis que regem os fenômenos físicos e a compreensão dos princípios que governam a vida biológica. A ciência, nesse contexto, deixa de ser uma disciplina fria e materialista e se torna um caminho sagrado para o conhecimento de Deus.
O telescópio e o microscópio se tornam instrumentos de adoração, tão ou mais importantes que os textos sagrados tradicionais, pois revelam a estrutura presente e ativa do divino, em vez de relatos históricos sobre ele. 3. A análise e transformação das paixões. A contemplação espinosista, no entanto, vai muito além do mundo físico externo. De maneira central, ela inclui a exploração do nosso próprio universo mental. O terceiro pilar da prática é o esforço constante, disciplinado e metódico por entender as causas de nossas próprias paixões, emoções e transformá-las através dessa mesma compreensão. Spinoza acreditava que a maior parte do sofrimento humano não provém dos eventos externos em si, mas da nossa ignorância sobre as causas de nossas próprias reações emocionais. Quando nos sentimos dominados pela raiva, por exemplo, tendemos a culpar as circunstâncias externas ou as ações de outras pessoas. Mas para Spinoza, a paixão da ira sempre surge de uma compreensão inadequada e confusa da situação. Se pudéssemos compreender completamente por que a pessoa que nos enfurece age como age, se víssemos com clareza toda a cadeia de causas, sua biografia, sua biologia, suas crenças, seus medos, que a determinam a agir daquela forma, a ira, que é uma paixão pessoal e reativa, se transformaria automaticamente em algo diferente. Compreensão, que é uma ação intelectual. Essa transformação das paixões através do conhecimento não é apenas um processo terapêutico, é profundamente espiritual. Cada vez que entendemos uma de nossas emoções de forma clara e distinta o suficiente para transformá-la de uma paixão passiva, algo que nos acontece, em uma ação compreensiva, algo que fazemos, estamos participando da própria atividade de Deus. Pois Deus, na filosofia de Spinoza, é precisamente essa compreensão total e perfeita de todas as causas que operam no universo. Ao transformar ignorância em conhecimento em nossa própria mente, estamos espelhando, em nossa escala finita, a infinita atividade intelectual que é a essência do divino. 4. O cultivo da virtude como expressão da razão. O quarto e último elemento da prática espinosista é o cultivo ativo da virtude. Mas, novamente, não no sentido tradicional de obediência a mandamentos externos ou a uma lista de regras divinas para ganhar uma recompensa futura. A virtude, para Spinoza, é a expressão natural e espontânea de uma mente que compreende sua verdadeira natureza e seu lugar no todo. As virtudes tradicionais, como a generosidade, a coragem, a justiça, a temperança, não são imposições arbitrárias de uma autoridade externa, seja ela divina ou social. São, na verdade, as características necessárias de uma mente que opera de forma racional e entende o que realmente conduz ao seu próprio florescimento e ao dos outros. Por exemplo, quando compreendemos que somos parte de uma natureza maior e que nosso bem-estar está intrinsecamente conectado ao bem-estar dos outros, a generosidade deixa de ser um sacrifício ou um ato de autonegação e se converte em uma expressão natural de nosso próprio interesse racional, bem compreendido. Ajudar o outro é fortalecer a comunidade da qual dependemos. Quando compreendemos que a maior parte do medo surge da ignorância e da fixação em bens externos e instáveis, a coragem deixa de ser a supressão forçada do medo e se converte na expressão natural de uma mente iluminada que encontra sua segurança na compreensão e na virtude, bens que não podem ser tirados. Esta prática da virtude como adoração é talvez o aspecto mais radical e socialmente engajado da oração espinosista. Não buscamos ser bons para obter o favor divino ou para evitar um castigo. A própria bondade, a própria ação virtuosa que brota da compreensão, é a forma mais elevada pela qual o divino se manifesta através de nós. Viver uma vida ética é a forma suprema de adoração. Neste ponto, devemos fazer uma pausa para considerar uma questão crucial. Por que essa forma de oração, essa disciplina filosófica que parece tão nobre, tão elevada e tão benéfica para a paz interior
e a virtude cívica, foi vista como uma ameaça tão grande pelas autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Porque Spinoza foi violentamente excomungado de sua comunidade judaica em Amsterdã, com uma maldição que o proibia até mesmo de se aproximar de seus familiares. Porque seus livros foram incluídos no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica e denunciados como ateus e diabólicos, a resposta reside nas implicações profundamente revolucionárias e libertadoras da prática espinosista. A oração tradicional, por mais sincera e bem-intencionada que seja, mantém o crente em uma posição de dependência fundamental. Dependência de sacerdotes, rabinos ou ímãs, que interpretam a vontade divina e atuam como mediadores. Dependência de rituais, sacramentos e textos sagrados, que servem de canais exclusivos de comunicação entre o humano e o divino. E, acima de tudo, dependência de instituições religiosas, que controlam o acesso à salvação, ao perdão e à verdade. A oração espinosista, com um único e poderoso golpe de lógica, elimina todas essas dependências. Se cada indivíduo pode aceder diretamente à divindade através do uso correto de sua própria razão, para que precisa de intermediários? Se a contemplação racional da natureza e de si mesmo é a forma mais alta de adoração, para que precisa de rituais elaborados, dogmas e liturgias? Se o autoconhecimento e o conhecimento da natureza são o único caminho para a beatitude, para que precisa da autoridade de instituições externas para lhe dizer como viver ou no que acreditar? Esta é a razão central pela qual a filosofia de Spinoza foi considerada tão subversiva. Não é que a prática espinosista seja ateia. Pelo contrário, poderíamos argumentar que ela é demasiado profundamente religiosa, tão radicalmente e intransigentemente espiritual, que torna desnecessárias e obsoletas as formas convencionais de religião organizada. Ela democratiza radicalmente o acesso ao divino, retirando-o das mãos de uma elite clerical e colocando-o ao alcance de qualquer um disposto a empreender o árduo trabalho do pensamento. Mas as implicações revolucionárias vão ainda mais longe. A prática espinosista não só libera o indivíduo da dependência de autoridades religiosas externas, mas também, e talvez de forma ainda mais perigosa para os poderes estabelecidos, o libera da tirania de suas próprias paixões irracionais. Uma mente que compreende as causas de suas próprias emoções, seu medo, sua raiva, sua ganância, sua esperança supersticiosa, é uma mente que não pode ser facilmente manipulada por aqueles que buscam explorar essas emoções para seus próprios fins políticos ou econômicos. Uma pessoa que desenvolveu o amor intelectual a Deus não pode ser motivada pelo medo do castigo eterno ou do inferno, porque compreende que o universo opera segundo leis naturais necessárias e não segundo os caprichos punitivos de uma divindade. Não pode ser movida pela promessa de recompensas sobrenaturais ou paraísos, porque encontra sua maior e mais segura recompensa na própria alegria da compreensão e na paz que dela deriva. Não pode ser controlada pela manipulação emocional, pelo tribalismo ou pelo nacionalismo, porque compreende as causas dessas paixões coletivas e se eleva acima delas para uma perspectiva universal. Em outras palavras, a oração espinosista produz o tipo de ser humano que os sistemas de controle político e religioso mais temem. Um indivíduo verdadeiramente livre, autenticamente autônomo, radicalmente capaz de pensar por si mesmo. Um indivíduo que não precisa ser governado por medo ou falsa esperança porque se governa a si mesmo através da razão. Um indivíduo que não precisa ser salvo por uma instituição externa porque se salva a si mesmo através do conhecimento. Spinoza ofereceu à humanidade não apenas uma nova teologia, mas uma declaração de independência espiritual. Agora, devemos abordar a questão mais prática e crucial de todas. Como podemos nós, habitantes do século XXI, implementar esta prática revolucionária em nossas vidas cotidianas? Como podemos cultivar o amor intelectual a Deus em um mundo dominado pela distração constante?
pela informação superficial, pela cultura da gratificação instantânea e pela estimulação emocional incessante das redes sociais? A resposta exige uma transformação fundamental em nossa relação com o tempo, o conhecimento e, acima de tudo, a atenção. A oração espinosista não pode ser praticada de maneira superficial ou intermitente, como um aplicativo de meditação de 5 minutos. Ela requer o que poderíamos chamar de uma reorientação total da vida em direção à contemplação e à compreensão como valores centrais. Primeiro passo: o estudo contemplativo regular. O ponto de partida é estabelecer períodos regulares e protegidos de estudo contemplativo. Isso não significa simplesmente ler sobre filosofia ou ciência de forma passiva. Significa meditar profundamente sobre verdades filosóficas e científicas específicas, até que elas penetrem não apenas em nosso intelecto, mas em todo o nosso ser afetivo. Poderíamos, por exemplo, começar com uma única proposição da ética de Spinoza e passar semanas ou até meses explorando todas as suas implicações, suas conexões com outros princípios e, o mais importante, suas aplicações diretas à nossa experiência pessoal. Consideremos a proposição de que o esforço pelo qual cada coisa se esforça por perseverar em seu ser não é nada distinto da essência atual da própria coisa. Esta não é simplesmente uma declaração abstrata sobre metafísica. É uma chave para compreender a natureza mais profunda de nossos próprios desejos, ambições e medos. Quando meditamos profundamente sobre esta proposição, começamos a ver que tudo o que fazemos, desde as ações mais triviais, como beber um copo de água, até as decisões mais importantes da vida, é uma expressão do nosso conatus, nosso esforço essencial por perseverar e florescer. Nosso desejo de conhecimento não é simplesmente curiosidade intelectual, mas uma participação no impulso do próprio universo em direção a uma maior complexidade e autoconsciência. Essa meditação contemplativa transforma gradualmente nossa relação com nossos desejos. Em vez de lutar contra eles ou sermos escravizados por eles, começamos a compreendê-los como expressões de algo muito maior, alinhando nossos esforços individuais com o esforço cósmico universal. Segundo passo: a observação contemplativa da natureza. O segundo aspecto prático é a observação contemplativa do mundo natural, mas não de maneira casual ou romântica, e sim com a intenção específica de discernir as leis, os padrões e as interconexões que revelam a presença divina. Isso pode incluir o estudo formal das ciências, mas também pode ser tão simples quanto observar com atenção profunda e sustentada os fenômenos naturais que nos rodeiam diariamente. Quando observamos o ciclo da água, o crescimento de uma planta ou a formação de nuvens, não estamos simplesmente vendo processos biológicos ou meteorológicos. Estamos contemplando diretamente a forma como o poder criativo e autossustentável do universo se expressa através de formas e leis específicas. Essa contemplação científico-espiritual transforma a ciência de uma disciplina puramente secular em uma forma de teologia natural, e o mundo ao nosso redor em um templo vivo. Terceiro passo: a arqueologia das paixões. O terceiro componente é o mais desafiador e talvez o mais recompensador: a análise contemplativa de nossas próprias paixões e emoções. Isso vai muito além da simples introspecção. Requer uma investigação sistemática, quase forense, das causas de nossos estados emocionais, uma verdadeira arqueologia de nossas reações psicológicas. Quando sentimos ansiedade, por exemplo, a prática espinosista nos convida a rastrear essa ansiedade até suas causas mais profundas. Que crenças sobre o futuro estão gerando esta emoção? Que expectativas irrealistas estamos mantendo? Que aspectos da situação estamos mal interpretando ou exagerando? Essa investigação não se realiza com o propósito de suprimir ou julgar a emoção, mas de compreendê-la tão completamente que ela se transforme naturalmente. Spinoza acreditava que uma emoção
só pode ser vencida por uma emoção contrária e mais forte. A compreensão racional gera naturalmente emoções de poder e alegria, que são intrinsecamente mais fortes e satisfatórias do que as paixões tristes que surgem da ignorância e da confusão. Quarto passo: a ética contemplativa. Por fim, o quarto elemento da prática é o que poderíamos chamar de ética contemplativa. A prática consciente da virtude, não como obediência a regras, mas como a expressão da nossa compreensão racional do que conduz ao florescimento humano. Isso significa examinar constantemente nossas ações e decisões, perguntando-nos: esta ação expressa minha natureza mais autêntica e elevada? Esta decisão está alinhada com o meu entendimento do que conduz ao bem-estar genuíno, tanto para mim quanto para os outros? Esta prática ética não é severa ou restritiva, mas profundamente libertadora, pois surge da compreensão em vez da imposição. Aqui, devemos enfrentar a doutrina mais audaciosa e revolucionária de toda a filosofia espinosista, que eleva sua prática de uma simples técnica de autoajuda a uma verdadeira via mística. Para Spinoza, a meta final não é simplesmente a paz pessoal ou a virtude individual. É algo infinitamente mais grandioso: a participação consciente na vida intelectual do próprio Deus. O amor intelectual a Deus não é simplesmente uma emoção humana dirigida a um objeto divino externo. É, literalmente, a maneira pela qual Deus se ama a si mesmo através das mentes humanas, que alcançaram a compreensão adequada. Quando uma mente humana finita compreende verdadeiramente a natureza necessária da realidade, essa compreensão não é sua, no sentido possessivo. É uma parte da compreensão infinita que Deus, a natureza, tem de si mesmo. Não somos simplesmente criaturas que buscam conhecer a Deus. Somos os modos através dos quais Deus se conhece a si mesmo. Nossas mentes, quando funcionam em seu mais alto nível de racionalidade, são literalmente aspectos da mente divina. Esta compreensão transforma radicalmente o significado da prática espiritual. Não estamos tentando alcançar algo externo a nós. Estamos tentando realizar mais plenamente o que já somos, em nosso núcleo mais essencial. Não estamos buscando a união com Deus como um evento futuro. Estamos buscando reconhecer que já somos aspectos de Deus que esqueceram temporariamente sua verdadeira natureza. Essa realização traz o que Spinoza chamou de aquiescentia in se ipso, uma aquiescência ou satisfação em si mesmo que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que ultrapassa todo entendimento ordinário, porque surge do próprio entendimento. É uma alegria que não pode ser ameaçada pela perda ou pela dor, porque sua fonte é a contemplação de verdades eternas. E essa paz não é passiva. Pelo contrário, ela é a fonte da atividade mais poderosa e eficaz possível. Uma mente que alcançou o amor intelectual a Deus não se retira do mundo em um êxtase isolado. Ela se engaja com o mundo de maneira mais eficaz, mais justa e mais compassiva, precisamente porque compreende as leis que regem a transformação social e pessoal. Agora podemos ver por que esta prática foi, e continua a sendo, tão perigosa para as estruturas de poder baseadas na ignorância. Ela não produz apenas indivíduos livres, mas indivíduos que compreendem a própria natureza da liberdade. Uma pessoa que desenvolveu o amor intelectual a Deus torna-se, inevitavelmente, um agente de iluminação no mundo. A verdade, para Spinoza, é sua própria evidência e sua própria recomendação. A oração secreta de Spinoza é, em última análise, uma disciplina para os corajosos. É um caminho que exige rigor intelectual, honestidade emocional e uma profunda dedicação à verdade, custe o que custar. Não oferece respostas fáceis nem consolos superficiais. Em vez disso, oferece algo muito mais valioso: as ferramentas para construir uma fortaleza interior de serenidade, liberdade e alegria que nenhuma tempestade externa pode abalar. Oferece um caminho para se tornar, através do poder da razão,
um participante consciente na dança eterna e divina do cosmos.